Acaba essa semana o tratado New START. Pouca gente ouviu falar, mas é bom saber do que se tratava, né? Porque acabou. Era o acordo que restava limitando arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia. Era o último. Agora não tem mais nada negociado entre as partes para rediscutir isto. Arsenais nucleares. Estamos sem nenhum tratado. Vamos à reportagem. Em vigor desde 2011, o tratado expira nesta quinta-feira, 5 de fevereiro. Sem nada que o substitua, Estados Unidos e Rússia estariam sem qualquer acordo que limite seus arsenais nucleares pela primeira vez desde o início da década de 1970. O tratado estabelece um teto de 1.550 ogivas nucleares estratégicas prontas para uso imediato para cada lado. E no máximo 700 sistemas disponíveis para lançá-las. O acordo também prevê um sistema de inspeções para ambos os lados se certificarem que o outro está cumprindo com o tratado. Mas a Rússia suspendeu o cumprimento desta medida ainda em 2023 devido ao apoio americano à Ucrânia na guerra. Ainda assim, nenhum dos lados jamais acusou o outro de violar os limites do New START, que permanece em vigor. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propõe que os Estados Unidos concordem em informalmente manter os parâmetros do tratado por mais um ano. Mas Donald Trump, dos Estados Unidos, ainda não respondeu à proposta. Trump tem defendido que outras partes sejam incluídas em um novo acordo, especialmente a China. O governo chinês tem rejeitado qualquer possibilidade de entrar em um tratado do tipo com Estados Unidos e Rússia, apontando a assimetria entre os países. Russos e americanos controlam mais de 80% do estoque de ogivas nucleares do mundo. A China vem logo atrás, mas com uma quantidade entre 6 e 7 vezes menor que o das principais potências nucleares. A China é o país que mais vem expandindo o arsenal nuclear. Relatórios do governo americano estimam que os chineses poderiam alcançar a faixa de 1.000 ogivas já em 2030. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que o New START representa um elemento de confiança entre russos e americanos e que a sua expiração deve alarmar o mundo. Когда такой договор есть, значит, есть доверие. А когда его нет, значит, доверие исчерпано. И на самом деле, вот то, что мы сейчас в такую ситуацию попадаем, это свидетельство кризиса международных отношений. Это абсолютно очевидно. Carlos Frederico, nem sempre a gente acompanha de forma, digamos, de dar razão a esse personagem Medvedev. Mas, no caso, ele foi absolutamente ao ponto. Não há mais confiança. Quando a gente fala de um sistema internacional no qual não há mais regras, está aí um exemplo concreto. O que você antecipa como cenários? Acho que o cenário, primeiro, boa noite, William, mas o cenário é um cenário ruim um cenário que já vem ruim na ordem internacional há muito tempo, né? Então a gente já encontra isso na ordem comercial, a gente já encontra isso nas organizações multilaterais e agora a gente está encontrando isso também no quesito nuclear. O que me chama a atenção aqui é que se você imaginar quando no primeiro START, quando W. Bush e Gorbachev assinaram, né, estava no interesse nacional, tanto de Estados Unidos quanto de Rússia, limitar o número de ogivas nucleares. Então, talvez o que me chama mais atenção e que, de certa forma, confunde também a todos nós, que parece uma definição bastante simples. Menos ogivas nucleares, melhor. Mais estabilidade, mais confiança, mais ordem. Isso só significa que, de fato, a ordem mundial que a gente tinha caminha para caminha ou já caminhou, inclusive, para uma ruptura bastante grave. Se a gente considerar o que provavelmente está passando pela cabeça da nossa audiência nesse momento, Carlos Frederico, muitos de nós, né, os cabelo branco como eu,
Lembram-se das árduas negociações para contenção e redução de armamentos nucleares. Lembram-se de filmes como aquele famosíssimo do Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, lá no finalzinho da Guerra Fria. E achávamos que teríamos passado por isso, essas gerações, o medo do conflito nuclear. A data de hoje marca o início, ou melhor dito, a volta com tudo desse medo? Olha, William, eu não sei se é a volta com tudo desse medo, mas é mais uma notícia ruim, né? As bases de dados de Uppsala, que mede conflitos, diz que a gente está com o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Tivemos ações, e aí, quer goste-se de Maduro ou não, ações num país soberano onde foi sequestrado o seu presidente. A Groenlândia está sob ataque, a Ucrânia é invadida pela Rússia. Eu adoraria dar boas notícias, mas no campo internacional, mas elas são difíceis de encontrar. Isso porque estamos aí no terreno da segurança. Se formos para outros terrenos, vamos achar tantos mais problemas na área internacional. Então, não significa que amanhã nós vamos entrar num conflito nuclear, ou pelo menos espero eu que não, mas significa que nós estamos perdendo todas as características que traziam estabilidade, confiança e um mínimo de tranquilidade à convivência internacional dos Estados. Augusto Teixeira, agora sim você. Qual é o tamanho do seu medo? Olha, William, existe medo, mas ele não é, entre aspas, avassalador. E por quê? Sabemos todos que, graças nas relações internacionais, o primado da incerteza estrutural proveniente da anarquia do sistema. E mesmo com o novo START vindo a caducar, o que é um problema gigantesco, porque mais ainda aumenta a lenha na fogueira da incerteza, tornando o mundo ainda mais imprevisível e perigoso, as grandes potências, especialmente aquelas detetoras de armas nucleares, e em particular aquelas que fazem parte do P5, entram em contato, dialogam, têm canais de comunicação mesmo informais, especialmente e particularmente relacionado à questão de armas nucleares. Não obstante, os mecanismos consultivos do novo START estejam congelados desde 23 pelo menos. Nesse sentido, o grande ponto não é necessariamente apenas o fim do último grande regime de controle de armas ainda da Guerra Fria, mas sim uma rápida e acelerada destruição da ordem internacional voltada a estruturar alguns parâmetros básicos que permitem que os atores saibam as regras do jogo e, em particular, até onde ir. Em um contexto em que esferas de influência se impõem, o uso da força reduz o custo para que os atores imponham suas vontades pela violência, a questão da expansão das armas nucleares, em particular sob o emprego coercitivo, como faz a Rússia na Ucrânia, pode vir cada vez mais a ser algo normalizado, o que, sem dúvida, amplia o risco de destruição e de erro de cálculo. E quando falamos, William, de armas nucleares, elas não admitem nem amadorismo, personalismos e muito menos erros de cálculo. A margem de erro é muito pequena. Nesse sentido, existe medo, mas também existe o elemento da racionalidade mínima dos Estados na busca pela sua própria sobrevivência. É interessante essa afirmação que o Augusto acabou de fazer sobre a racionalidade. A racionalidade da Guerra Fria foi se você me atacar, você será destruído, morremos os dois. Era racional, isso era racional. Agora parece haver uma racionalidade, alguns diriam completamente irracional, mas eu não quero ficar fazendo trocadilho, eu quero ir ao ponto, que é o seguinte: alguém acha que ganha se tiver a vantagem no campo nuclear. E segundo a China, quem está tentando isso são os Estados Unidos. Exato, William. É aí que eu queria chegar. Eu acho que a gente está vivendo a consequência de uma situação nova no mundo, que é que não existem mais só duas superpotências nucleares, né? Existe uma superpotência nuclear emergente e que está fora desses acordos. Então, nesse sentido, o Trump tem razão. Ele falou: vou ficar aqui me comprometendo a conter, né, o meu número de ogivas, a fazer esse sistema
que o mais importante até do que o número de ogivas, mas esse sistema mútuo, né, de inspeção, esses compromissos todos, enquanto que o meu principal adversário no campo econômico, que é a China, está aí duplicando, né, o seu número de ogivas a cada 6, 7 anos. Esse é um aspecto. E aí a Rússia fala o seguinte, tá, mas a China é problema seu, Estados Unidos, né? Porque a China tem uma aliança com a Rússia, né? Então, assim, os Estados Unidos têm uma matemática que diz assim, eu preciso ter, no mínimo, o mesmo poderio nuclear da Rússia e da China somadas. E a Rússia fala, negativo, por que você tem que ser muito maior que eu? Ah, por causa da China, responde os Estados Unidos. Aí a Rússia fala, isso é problema seu, né? Assim, isso aqui é um triângulo, né? E esse é um aspecto. E o outro é o surgimento de novas armas, novas tecnologias que estão fora desses acordos, né? A Rússia lançou 3 tipos de mísseis hipersônicos que não violaram e que são capazes de carregar ogivas nucleares e não violam esses acordos. E os Estados Unidos, por sua vez, o Trump fala em criar um Golden Dome, né? um domo dourado ali no Ártico, né, para se proteger de ambos, de Rússia e China. Então, tudo isso gera desequilíbrios e incentivos e argumentos para cada uma das 3 partes não sentar de boa fé e fazer um novo acordo, que é isso que seria necessário. Acho que os 3 teriam que se sentar. Agora, para a China, existe uma assimetria tão grande, tanto em relação à Rússia quanto em relação aos Estados Unidos, que ela não tem motivo nenhum para fazer isso agora. Você está mencionando um princípio sobre o qual se debruçou muito Kissinger, que é um princípio do realismo clássico das relações. Vou passar a palavra na seguida a você, Carlos Frederico, que é o seguinte, é um paradoxo. Se você aumenta a sua segurança, você aumenta a minha insegurança. No momento em que China e Rússia percebem que na capacidade de inovação tecnológica americana existe também uma possível proteção, o que os torna imunes a qualquer retaliação, então eles vão se sentir ainda mais compelidos a ir adiante e tentar obter o que seria a paridade. Nós estamos sendo vítimas dessa lógica perversa, Carlos Frederico, da qual se tratou 50 anos atrás e parecia ter ficado para lá. Certamente. E esse é um dos elementos, os elementos clássicos de uma corrida armamentista, né? E o outro que também entra na equação com a queda do acordo é a assimetria de informação. Quer dizer, então, com perda de comunicação, ainda com perda relativa de informação, se eu não sei o que o outro está fazendo, a tendência é gerar mais armamento, é gerar mais corrida nesse sentido, né? Então, você falava de cenários no início, acho que um cenário na ausência de acordo é o aumento dos mísseis que têm capacidade de carregar mais de uma ogiva, então isso provavelmente vai haver um aumento desse número. E acho que o Lorival falou bem em relação a outras tecnologias, mas acho que o pano de fundo perdemos mais um elemento de estabilidade na ordem internacional. O acordo tinha suas falhas, já desde a pandemia as inspeções não estavam acontecendo, nada disso, então não era perfeito, mas era certamente melhor do que não termos, né? E o outro lado para enxergar é de fato o que vai acontecer do lado chinês, porque Trump coloca a China certamente como o maior desafio geopolítico para os Estados Unidos e está no centro de toda a estratégia. Então, até que ponto é possível que a China continue a se armar sem que isso gere também ainda maiores conflitos, maiores buscas, né? A gente já viu no comércio, já viu em terras raras e afins. Augusto, vamos olhar um pouquinho para fora dos 3. Nós sabemos, isso é público notório, Índia, Paquistão, Israel são detetores de um formidável arsenal nuclear, além da Coreia do Norte. O que a gente começa a ler agora com seriedade são países como a Polônia ou a Alemanha falando
em algum tipo de proteção nuclear, além do guarda-chuva que lhes é oferecido por França e Grã-Bretanha. O Japão tem uma capacidade tecnológica industrial suficiente para produzir arsenal nuclear quando decidir. Está na Constituição deles que não, mas isso muda-se. O que você antecipa do ponto de vista da proliferação? William, eu acredito que aquilo que tanto o Lorival como o Carlos Frederico colocaram é imperativo, que é o fato de que talvez vivamos hoje um dilema de segurança muito claro, na perspectiva em que os atores tenderão a ter estímulos para aumentar cada vez mais suas capacidades ofensivas e defensivas, o que, por consequência, irá fazer com que os outros atores tenham sua sensação de segurança decrescida, fazendo com que o saldo final seja que todo mundo esteja mais inseguro. E isso, no campo das armas nucleares, especialmente para potências médias ou grandes potências que não são nuclearmente armadas, é ainda mais perigoso. E por quê? Porque, por exemplo, o guarda-chuva do qual você menciona, hoje, é um guarda-chuva talvez bastante rasgado, dado que a administração Trump retirou, em grande medida, o peso de confiabilidade que se poderia ter na chamada dissuasão estendida, seja ela de caráter convencional, com forças e armas tradicionais, mas também na dimensão de armas nucleares estratégicas, o que em grande medida coloca e paira sobre os países europeus a grande dúvida de se os Estados Unidos viria ao seu auxílio, inclusive na escalada de uma potencial guerra nuclear, como elemento de fazer valer uma retaliação ou um elemento de punição a fazer valer a dissuasão que ora poderia ter falhado. O que, em grande medida, coloca-se em pauta o fato de que, apesar de França e Grã-Bretanha possuírem armas nucleares, nenhum dos dois possui a chamada tríade nuclear. E os seus arsenais, apesar de serem importantes, não são muito expressivos, especialmente quando se compara em relação à principal potência antagonista, que é a Rússia, que possui o maior arsenal no mundo e, como você bem coloca, com desenvolvimento de sistemas de entrega muito sofisticados que, até o momento, não existem contramedidas a par, por exemplo, de derrubar efetivamente, de forma muito comprovada, mísseis hipersônicos, especialmente aqueles de caráter balístico, ou com a capacidade de múltiplas reentradas, de múltiplas ogivas com reentrada orbital. Se você soma tudo isso, é um contexto em que é mais racional se armar, num contexto em que todas as estruturas e regimes estão em grande medida colapsando. Da pandemia para cá, tivemos, por exemplo, a denúncia do Open Skies, a denúncia do INF, a tentativa de fazer com que o Novo Start ganhasse um pouco de fôlego a mais, e agora temos aí o Trump apostando pesadamente para tentar colocar a China na mesa das negociações, nem que o Novo Start caduque, ou seja, é um admirável mundo novo, William. Quando se passou, Lorival, mais próximo de um conflito nuclear, isso já leva um tempão, já lá se vão 60 e poucos anos, 1962, a crise dos mísseis em Cuba. Hoje os historiadores dão um certo peso à reflexão e capacidade de decisão dos dois principais protagonistas na época. Khrushchev, de um lado, o líder do partido e na verdade, número 1 da União Soviética, e Kennedy. Do lado americano. Hoje nós temos, se a gente falar desse triângulo, para não falar nos outros ainda, hein? A gente tem Trump, Xi Jinping e Putin. Que tal essa relação entre eles sentados na bomba? Bem, eu vejo um contraste aí, de um lado Xi Jinping e do outro lado Putin e Trump, né? Assim, o Xi Jinping é o adulto na sala, né? Assim, com aquilo é uma ditadura, né? Não estou aqui elogiando o regime chinês, mas e ele, aliás, aprofundou o caráter autocrático do regime ao eliminar os limites para os mandatos, né, que eram 2 mandatos de 5 anos, agora estão ilimitados. Então, aqui não vai nenhuma apreciação ao Xi Jinping, nenhuma admiração. Mas no que diz respeito ao tema que nós estamos discutindo, embora a China seja o new kid on the block, né, aquele que está, como nós mostramos há pouco, criando incentivos para essa corrida armamentista, e aliás embarcou nessa corrida armamentista, por outro lado, ele tem ali uma racionalidade, uma previsibilidade e até uma confiabilidade que, francamente, as figuras do Trump e do Putin não inspiram, né? O Putin causou a primeira guerra de grande escala na Europa, né? Assim,
depois da Segunda Guerra Mundial, incomparável com as guerras dos Balcãs ali que eram bem mais restritas, embora muito importantes, muito sérias também, mas a invasão da Ucrânia em grande escala realmente balançou a estabilidade mundial. E o Donald Trump também não demonstra a maturidade intelectual e a capacidade de ouvir aquele establishment ultra sofisticado do qual os Estados Unidos dispõem para essas discussões. Então, essa leviandade do Trump e esse aspecto sinistro do Putin, né, esse niilismo do Putin, não sei se todos conhecem essa palavra, mas esse aspecto destrutivo do Putin realmente preocupam mais, até mesmo, paradoxalmente, do que a corrida suscitada pelo Xi Jinping.